Paz do Senhor, meus amados, estamos aqui no projeto estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Como os irmãos estão percebendo, estamos numa gravação externa. Um barulhinho aqui, outro ali, você não repare. Ok? Estamos aqui com a parceria sempre de Sérgio Medeiros, foto e vídeo, ok? Nos acompanhando nessa externa. E hoje nós vamos falar de 2 Samuel, capítulo 20. Capítulo 20. E começa assim. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial. Um homem de Belial. Quando a Bíblia se refere a um homem de Belial, está querendo se referir a um homem que quebrou a aliança, um homem incircunciso, um homem que não tem aliança com Deus. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Então esse homem, olha só, ele é da tribo de Benjamim. Logo, ele é do povo de Israel. Mas por que ele está sendo chamado de homem de Belial? Belial é um deus pagão, tá? É um deus maldito, vamos chamar assim, tá? Porque ele quebrou a aliança com Deus. E aí, por acaso por que esse camarada apareceu? Porque ele se aproveitou da situação em que Israel se encontrava, né? Aquela revolta de Absalão contra Davi, Davi fugindo de Jerusalém, porque seu filho estava vindo de Hebrom para tomar Jerusalém com um grande exército, do norte ao sul, e Davi teve que se reorganizar para formar um exército, depois entraram em batalha, Davi guerreando contra o seu próprio filho. Nós sabemos que o exército de Davi prevaleceu, depois Davi volta para Jerusalém vitorioso, mas é uma vitória. Mas não é aquela vitória que se possa celebrar, porque afinal de contas o filho era filho dele, o filho dele foi morto nessa guerra. Davi está com o coração triste, Davi tem que reunir a nação toda. Então Davi está vivendo esse momento conturbado. E aí surge esse camarada oportunista, esse tal de Seba, ok? Para se aproveitar, e ele toca o chofar em uma região do norte de Israel, e ele começa a se intitular, dizendo que ele é um cara que vai reinar sobre Israel. Assim, e disse, olha, nós não temos parte em Davi, nós não temos herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. E não é que teve alguns desavisados, né? Não teve alguns idiotas, vamos dizer assim, que começaram a seguir esse homem, irmãos? Um cara que se auto-intitulou, ninguém fez dele rei, nenhum sumo sacerdote ungiu para isso, mas ainda assim teve gente para seguir esse camarada, versículo 2. Então, os homens de Israel se separaram de Davi e começaram a seguir esse tal de Seba. Claro que não foram todos os homens de Israel, não, apenas os idiotas, só os imbecis, tá? Que aquele pessoal que segue qualquer um que faz barulho, o camarada faz uma barulheira, vamos seguir esse aqui porque ele faz barulho. E foi o que aconteceu. Porém, os homens de Judá permaneceram fiéis lá em Jerusalém com o rei Davi. E aí, Davi soube disso, tá? E o que ele fez? Ele, claro, vai formar um exército para derrotar esse Seba. Mas aí no versículo 3 vai dizer que Davi vem para sua casa em Jerusalém, tomou as suas mulheres, as suas concubinas, aquelas concubinas que ele, quando fugiu de Jerusalém, ele deixou lá, aquelas 10. Diz o texto que ele pegou aquelas 10 mulheres, colocou numa casa, uma outra casa, tirou da casa dele, botou numa outra casa guardadas, sustentou essas mulheres, porém nunca mais ele teve relações com essas mulheres. Elas ficaram lá presas nessa casa, sustentadas e presas, até a sua morte, vivendo como se elas fossem viúvas. E aí eu queria até que você colocasse nos comentários do nosso estudo, e aproveitando que você deixasse aquele like, porque esse estudo está merecendo like, ok? E não somente o like, mas apertar aí o sininho,
que aí você vai ter as notificações dos outros estudos. Bem, mas coloque aí no comentário se você acha isso certo. Será que a atitude de Davi foi justa? Pegar aquelas 10 mulheres, suas concubinas, e colocar numa casa, e aquelas mulheres ficarem presas lá, não podiam ter maridos, e nem ele tinha mais relações com ela. Né? Foi justo isso que Davi fez? Ou Davi agiu corretamente? Porque se Davi voltasse a ter relações com ela, ele ia perder a sua autoridade perante o povo, uma vez que aquelas mulheres foram, né, se relacionaram, quer dizer, Absalão as tomou e se relacionou com elas no terraço do palácio de Davi, todo o povo viu. E agora o povo vai ver aquelas mulheres novamente lá no palácio. Será que isso vai tirar a autoridade do rei perante o povo? Coloque aí nos comentários. Lembrando que nós não estamos vivendo naquela época, tá? Hoje nós vivemos uma democracia. Vivemos mesmo? Democracia, não sei, mas vamos dizer que vivemos, né? Vivemos. Mas naquela época era uma monarquia. Então, vamos considerar também as épocas históricas. Mas coloque aí no seu comentário o que você acha dessa atitude de Davi. E aí, como o Amasa era o general, né, disse mais o rei a Amasa: Amasa, convoca os homens de Judá para o terceiro dia e você se apresenta aqui com esses homens, porque nós vamos atrás desse Seba, porque a gente precisa derrubar esse camarada, que ele está fazendo a mesma coisa que Absalão, está se levantando aí com uma rebelião contra mim. E o Amasa, que era o general de Davi colocou ele no lugar de Joabe. Joabe não gostou dessa história e nem vai deixar isso desse jeito, mas vamos lá. O Amasa foi convocar os soldados para formar um exército de Judá. Só que demorou além do tempo, os 3 dias que tinha designado Davi. Então Davi falou para o Abisai, irmão de Joabe, sobrinho dele, né? Mais mal agora nos fará o Seba, esse filho de Bicri, do que Absalão, porque o Amasa está demorando demais a formar esse exército. Até formar o exército, o outro lá também já cresceu. Ah? Por isso, toma tu os servos do teu senhor, do Joabe, e vai perseguir esse Seba, sai aí pelas cidades fortificadas e vai procurá-lo. Tudo que o Davi não queria, irmão. Davi não queria botar o Joabe na guerra, entendeu? Davi queria que o Amasa saísse com o exército e capturasse esse Seba, porque o Davi não queria mais botar o Joabe de volta na guerra, até porque o Davi sabia que o Joabe era bom de guerra, era um general, né, muito experimentado. O Joabe era um cara que ele dava conta, só não tinha integridade, né, não tinha caráter, mau caráter, mas ele era bom de guerra, e o Davi não queria isso. Mas como o Amasa estava demorando demais, o Davi acabou pegando o Abisai, irmão de Joabe, e botando o Joabe na batalha. Então saíram eles, os homens de Joabe, saíram também com os quereteus, e foram atrás do Seba. Versículo 8. Quando chegaram lá na Pedra Grande, que está junto a Gibeon, que é o local onde Deus depois, lá na frente, Deus vai falar com Salomão. Lembra daquele sonho que Salomão teve, que Deus fala para ele, pede o que você quiser que eu vou te fazer? É aqui, ó, nesse local aqui, tá? Nesse grande alto de Gibeon, que Deus vai falar com Salomão, que é onde depois, inclusive, vai ficar a tenda do tabernáculo, aqui nesse lugar. E exatamente aqui nesse lugar, tá ok? Que vai haver aqui uma grande traição. Olha como é que as coisas acontecem. Porque quando o Amasa chega aqui, tá? Ou melhor, os homens de Joabe chegam aqui, o Amasa também chega. E eles se encontram ali. E o Joabe, ele estava com uma roupa comum. Não estava com uma roupa de guerra, estava com uma roupa comum. Ora, então o Amasa relaxou. Só que, sobre essa roupa comum, o Joabe, ele tinha um cinto que tinha uma espada nesse cinto. E aí, parece que propositalmente, ele deixa essa espada cair.
E no versículo 9, quando o Amasa se aproxima do Joabe, e eles são primos, hein? São primos. Joabe, filho de Zeruia, irmã de Davi, e Amasa, filho de Abigail, também irmã de Davi. São primos. E aí quando o Joabe vai dizer para o Amasa, vai bem, meu irmão, ainda chama ele de irmão. E aí quando o Joabe pega na barba do Amasa para o beijar, olha, o beijo, nós sabemos, o Judas traiu Jesus com beijo, não foi? Porque o beijo naquela época era um sinal de, sabe, era assim um ato de confiança, de aliança. Ninguém beijava o outro assim à toa. Quando você beijava, um homem beijava na face o outro, era um sinal de aliança, de confiança total. E aí quando Joabe beija o Amasa está totalmente, né, tranquilo. E aí é quando Joabe pega aquela espada que caiu, que ele deixou cair propositalmente, pega a espada e enfia na quinta costela do Amasa, que chega às entranhas do Amasa, cai, irmãos. E ele mata o Amasa, que era general de Davi, hein? Ok? E Joabe faz isso sem falar com Davi. Davi não está nem sabendo dessa história, porque o Joabe ele era assim, tá? Sem nenhuma integridade, mau caráter, insubmisso. Mas sabe por que ele era assim? Com essa autoridade, entre aspas, isso não é autoridade, isso é abuso. Abuso de autoridade. Por conta daquela cartinha, sabe? Que deixou ele assim. Ele achava que podia fazer qualquer coisa, porque ele tinha Davi na mão. Ele achava que tinha Davi na mão. E aí um dos homens de Joabe, quando viu Amasa morto, versículo 11, tá? Ele tomou a frente e falou assim, quem há que queira bem a Joabe? E quem seja por Davi, siga Joabe, porque o pessoal ficou meio assim, dividido. Ué, que história é essa? Que o Amasa é o general de Davi e Joabe matou ele. E agora, a gente segue quem? Nós vamos ficar fiel ao Amasa que está morto, general de Davi, ou nós vamos seguir agora o Joabe que o matou? E aí esse camarada tomou a frente e já foi logo falando, quem é por Davi, segue a Joabe. E aí, versículo 12, o Amasa estava ali todo ensanguentado, com as entranhas tudo do lado de fora, e aquele homem, vendo que todo mundo parava, ninguém seguia Joabe, porque todo mundo estava ali, né, atônito com o que aconteceu, ele pegou o corpo de Amasa, ele enrolou com o manto, envolveu com o manto, tirou da estrada, removeu para o caminho, certo? E os homens começaram a seguir a Joabe para perseguir a Seba. E todo mundo que passava por ali via o corpo de Amasa, parava, olhava, não entendia o que aconteceu, tá? Porque estava aquele corpo ali no caminho. Mas começaram a seguir a Joabe. E começaram a seguir por todas as cidades, até que chegou a uma cidade chamada Abel Bet-Maaca, região de Bet-Maaca. E quando chegaram lá, Bet-Maaca, começaram a levantar uma barragem para se aproximarem bem das partes mais frágeis do muro, porque eles iam derrubar o muro para entrar na cidade. Mas antes de fazer isso, uma mulher, versículo 16, uma mulher sábia, muito sábia, começou a gritar lá da cidade e começou a gritar o seguinte, ouve, para com isso, digam a Joabe que eu quero conversar com ele, eu quero falar com ele primeiro. E aí, o Joabe diz assim, traga essa mulher até mim. E ela perguntou, é Joabe? Disse ela, eu sou. E ela disse, ouve as palavras da tua serva. E Joabe, eu estou ouvindo. Então ela falou o seguinte, olha, você não conhece a palavra de Deus, não? Porque antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel, e assim resolvia-se as coisas. Está escrito lá, em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 10. Eu faço questão até de ler aqui o que está escrito no capítulo 20, versículo 10. Ó. Quando te achares alguma cidade a combatê-la, apregor-lhe-ás a paz. Quer dizer, primeiro ofereça a paz. O Joabe já chegou lá metendo o pé no muro. Não, não é assim.
a mulher sábia trouxe a palavra, ok? E lembrou a Joabe. Tu esqueceu do que diz a palavra de Deus? Você já veio aqui, já metendo o pé no muro, querendo derrubar o muro? Calma aí, meu amigo. Vamos discutir aqui a paz. Por que você está fazendo isso? Aí foi que ele se atentou para a palavra e vai dizer assim, não, longe de mim que eu devore, que eu arruine essa cidade. Porque a palavra trouxe luz ao entendimento de Joabe. A coisa não é assim. Na verdade, o que nós queremos é só o Seba, que se levantou contra o rei Davi. Então, se vocês me entregarem o Seba, então nós vamos embora. E a mulher diz o seguinte, então, se é assim, eis que te será lançada a cabeça dele pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou na cidade, conversou com o povo, contou o ocorrido, e aí, irmãos, cortaram a cabeça do Seba e jogaram a cabeça do Seba pelo muro, e quando Joabe viu a cabeça do Seba, tocou o chofar e disse o seguinte, ó, está encerrada a guerra, não vai ter mais guerra, ninguém vai invadir a cidade, porque o que nós queríamos já temos, que é a cabeça do Seba, a cabeça do rebelde, que se levantou contra Davi. E cada um foi para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém para o seu rei. Quando Joabe chega lá, o rei, Davi, com a cabeça do Seba, irmãos, cadê o Amasa? O Amasa está morto. Claro que Davi vai saber depois. E aí, mais uma vez, Davi teve que engolir a rebeldia de Joabe. Engolir por quê? Em troca de uma vitória contra Seba, seu inimigo. Então, Davi toda hora está tendo que engolir essas rebeldias de Joabe. Tá? E Joabe volta a ser general sobre todo o exército de Israel. Deve ser muito ruim você governar ficando na mão de uma pessoa, né, irmãos? Por conta de um pecado, por conta de um erro cometido lá atrás, certo? Então deve ser uma coisa horrorosa. E Davi, infelizmente, ele governava assim, tendo que engolir, tolerar aqueles abusos de Joabe, que embora sendo seu sobrinho, né, era também seu general, e que não o obedecia em todas as coisas. E Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus, sobre os pereteus. Benaia era um comandante desse batalhão. Adorão, ele era o que governava sobre os tributos, que Davi colhia dos povos vizinhos que ele dominava, né? Comandante daqueles que também estavam sujeitos a trabalhos forçados. Inclusive, esse Adorão, ele permaneceu no governo de Davi, ele atravessou o governo de Salomão nesse cargo de comandante de tributos, e ele foi até o governo de Roboão, filho de Salomão. Só que no governo de Roboão, ele foi apedrejado. Apedrejado. Esse Adorão aqui, do versículo 24. Por que ele foi apedrejado? Nós vamos ver lá na frente, quando a gente começar a estudar o livro de Reis. Mas já adiantando aqui, o Roboão, filho de Salomão, foi o responsável pela divisão do povo de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Por quê? Porque o Salomão, já no final do seu reinado, ele já cobrava impostos muito altos. Parecia até um certo ministro aí da economia, que só vive taxando as coisas, taxando. E o Salomão começou a taxar, entendeu? E o povo não aguentava mais tanto impostos. Quando Salomão morreu, um grupo de anciãos foi até o Roboão e disse assim, olha só, o teu pai cobrou muito impostos, não dá para você agora diminuir esses impostos? Né? Alivia um pouco aí para a gente. E aí o Roboão foi se aconselhar com os anciãos. E os anciãos disseram para ele, olha, eu acho que você deveria abaixar os impostos, vai ser uma boa para você, o povo vai gostar de você como rei. Só que o trouxa do Roboão, em vez de dar ouvido aos anciãos, sabe para quem ele foi dar ouvido? Os jovens que cresceram com ele, da mesma idade que eles, que não tinham experiência nenhuma. E sabe o que os jovens falaram para ele?
que vai baixar coisa nenhuma, vai aumenta os impostos. Mostra para esse povo aí que você é mais poderoso que teu pai. Mostra a esse povo aí que o teu dedo mindinho é maior do que a coxa do teu pai. Mas que gente louca, irmãos. Aí o Roboão foi, aumentou os impostos e aí botou mais peso sobre o povo. E foi aí que o povo se revoltou, né? Se revoltou, tá? E o Jeroboão, que estava exilado lá no Egito, voltou e assumiu o governo do norte. E aí aconteceu o golpe de Estado mesmo. Aí, o verdadeiro golpe, esse golpe não, aí, o verdadeiro golpe aconteceu que o Jeroboão veio aproveitando desse mole do Roboão e assumiu o governo do norte. E quando o Roboão tentou reconquistar o seu governo, pegou esse Adorão, que era o comandante dos tributos, dos impostos, e mandou conversar lá com o pessoal do norte, negociar. Negociar? Quando ele chegou lá para negociar, os caras apedrejaram ele. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 18. Ele morreu apedrejado por conta do Roboão, que foi dar ouvido aos seus coleguinhas, ao invés de dar ouvido aos anciãos de Israel. Então, a gente vai ver isso mais para frente. E aí o texto vai terminar dizendo que a composição do governo de Davi, depois que ele consegue derrubar esse rebelde desse Seba que a gente poderia abrir um parênteses chamado de Seba, o ceboso, né, que estava se aproveitando de Davi, que estava se reorganizando em Jerusalém, mas acabou que ele, né, o Joabe deu conta dele, embora Davi queria que fosse o Amasa, mas o Amasa meio lento, o Joabe foi lá e passou o cerol no Seba. Tá? E aí a composição ficou assim. O Adorão ficou como comandante dos tributos, Josafá, filho de Ailud, era o cronista, e Seba, o escrivão. Aí você lê assim, ué, cronista, escrivão, é a mesma pessoa? Não. O Josafá era o cronista era aquele que registrava as leis que o rei estabelecia, tá? E ajudava também o rei a lembrar das leis que eram redigidas, que outros reis no passado redigiu, entendeu? Então era aquele camarada que fazia, que cuidava dos registros das leis estabelecidas pelo rei. Esse era o cronista. O escrivão, que era o Seva, não é o Seva não, Seba já morreu, Seba é um rebelde, é o Seva, com V. Esse era o escrivão, que era o mesmo que o escriba, esse é o que reproduzia a palavra, tá? A lei, a palavra de Deus. É o escrivão, o escriba. Zadok e Abiatar, os sacerdotes, tá bom? E Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi, o que servia a ele ali no palácio. Amém? Aí eu fiquei pensando assim, até botei uma observação, cadê o Itai? O Itai entrou aonde aqui? Não sei, irmãos. Sinceramente, eu não sei para onde foi o Itai. Lembra do Itai? Quando Davi dividiu o seu exército em 3 comandos para lutar contra Absalão, Joabe ficou com um batalhão, o Abisai ficou com outro batalhão, e o Itai ficou com outro batalhão. Mas eu não estou vendo aqui o Itai. De repente o Itai está aqui inserido no exército debaixo do governo aqui de Joabe, que era o grande general, mas não há destaque aqui para o Itai. Mas tudo bem. E assim nós terminamos o estudo do capítulo 20 de 2 Samuel, e o que nós aprendemos é que nenhum rebelde prevalece. Tá? E esses rebeldes, eles se aproveitam da fragilidade, tá, das pessoas. E o Seba achou que poderia se aproveitar da fragilidade de Davi, como Absalão também achou. Mas todos dois encontraram o mesmo caminho, o caminho da derrota. Que Deus te abençoe, beijo no coração, até a próxima quinta-feira, e não deixe de dar o seu joinha nesse estudo.
Deus abençoe. Fique na paz.